A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que grande alegria estarmos aqui mais uma vez para comentar as nossas lições bíblicas de adultos. Antes, eu quero dar e devotar ao meu Senhor Jesus Cristo este profundo amor e gratidão por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui fazendo estes comentários que têm alcançado milhares, talvez até milhões de pessoas. São muitos views e você deve perceber que algumas pessoas têm compartilhado com você que está nos ouvindo e assistindo agora estas palavras que também têm alcançado outras escolas. Graças a Deus, muitos alunos têm nos dado um retorno, quer dizer, uma notícia, um feedback muito importante e nós ficamos muito felizes em saber que estamos contribuindo de alguma forma com o engrandecimento do reino de Deus. Vamos então começar com a nossa lição bíblica, a lição de número 12. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e o meu querido diretor de programação, o Adonias, já me disse que o próximo trimestre traz muitas novidades. Então fica aí, eu vou interagir com ele que está aqui na sala e nós vamos ver que novidades são essas. Fiquem ligados. Vamos então, meu caro Adonias. Aqui na tela, Adonias. Lição de número 12, cujo título é O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Então nós vamos ver três coisas importantes aqui. Primeiro, o banquete de Esther, como foi o banquete, como foi o convite, quantos banquetes foram, né? E depois nós vamos ver a denúncia, a coragem exigida para denunciar e também o livramento. Em um jantar, em um banquete, em que a morte rondava muito próxima, de repente, como é próprio do nosso Senhor Deus, Ele faz algo maravilhoso acontecer, uma virada de vento. Glória a Deus. When the seasons change, quando a estação muda, quando aqueles pensam que já estamos no papo, quando pensam que nada resta mais, quando pensa que tudo acabou, quando pensa que a ave já está enlaçada, então acontece o que o salmista Davi disse: o laço quebrou e nós escapamos. É o que nós vamos ver aqui, fiquem bem ligados. Você que é aluno da EBD sabe que esse momento da Escola Bíblica Dominical é um momento não apenas de reverência, uma reverência em adoração, mas também de foco, porque se o seu professor é um bom professor, é um professor que realmente se esmera, é um professor que realmente estuda a lição com afinco, você sabe que ele não vai jogar a conversa fora, você sabe que ele não vai tergiversar. Já viu essa palavra, né, Adonias? Tergiversação, quer dizer, falar de coisas genéricas, nunca entrar no assunto, jogar um pouco de conversa fora para ir passando o tempo, para que quando cheguem os 5 minutos finais, então, eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo é pouco. Nada disso. O tempo é o tempo. Tem tempo pouco? Tem. Quando há sonegação do tempo para a palavra. Mas é preciso que a gente note que, na maioria das vezes, não é que o tempo é pouco, é que o gerenciamento da escola bíblica ou da aula, muitas vezes está sendo deficiente. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui nessa câmera, por favor, Adonias. Vejam bem, se você está numa escola bíblica dominical, eu preciso ter muito cuidado. Aí, essa é para vocês, superintendentes de EBD. Eu aprendi muito com isso. O gerenciamento do tempo. Ele não pode ficar a cargo somente dos professores, ou se o superintendente ele acha que pode ficar a cargo dos professores, que haja um tipo de fiscalização. Em que sentido? Algumas vezes os professores dividem o tempo. Isso é bom? Pode ser bom. Então o professor começa com a introdução, o tópico 1, e o segundo professor então pega do tópico 2 e também o 3. Isso funciona? Pode funcionar. Se isso for previamente acordado, estiver bem acertado e bem ajustado. Então, professor primeiro vai fazer a introdução, ou seja, uma panorâmica daquilo que será o assunto.
Depois adentra o tópico 1 e ali fecha a paz do Senhor, Deus abençoe, vamos ouvir o segundo professor. O segundo professor, então, dali do segundo tópico, vai até o terceiro e conclui, certo? Mas quase nunca é o que está acontecendo nas classes de escola bíblica dominical, você sabe disso. A maior parte das escolas bíblicas dominical, o primeiro professor, ele faz uma panorâmica da lição e não adentra nos tópicos, ele sempre vai contando uma ou outra experiência. Daquela experiência, os alunos sempre têm outras experiências e vamos assim aos fatos, sem entrar na doutrina. Isso é um erro. Os fatos são importantes? São. Os casos são importantes? Podem. As ilustrações também, elas têm o seu valor e o seu lugar. Mas não podemos jamais trocar a doutrina, o trilho correto. E eu vou explicar por quê. Aqui nessa Câmara Central. Por que é importante, antes de abrir a oportunidade a tantas perguntas, a gente dizer o que é que nós estamos falando? Então, primeiro diga, hoje nós vamos falar sobre isso, e vou começar. Vocês anotem as suas perguntas, ou então guarde as suas perguntas, porque vai ter um momento de abertura para as interrogações. Porque aí os alunos que nunca ouviram falar deste assunto, ou nunca ouviram pormenorizadamente, então vão ter o primeiro contato com aquele assunto. Nunca tenha em conta que a sua classe já leu todo o livro de Esther. Nunca leve em conta isso. Ah, pastor, mas ali não são novos convertidos, não. São pessoas que já têm 10, 20 anos de crente. Gente, tem pessoas que têm 20, 30 anos de crente e nunca leu o livro de Esther. Você acredita nisso? Mesmo alunos assíduos da escola bíblica dominical, muitas vezes vão até pelo costume, porque gostam, mas não chegam em casa para lerem a Bíblia. Isso é uma realidade, está nas pesquisas. Então você tem que estar sempre vigilante. Vamos falar sobre este assunto. Delimitar o escopo da sua aula. Vou falar sobre isso, isso e aquilo. Vou falar assim, assim, assim. Não descerei a este ou aquele detalhe. Então você definiu o escopo, a limitação daquele tempo. Nós vamos falar desses 3 tópicos e apenas daqueles 2 subtópicos. Assim, creio que a aula será mais profícua, será mais assertiva, alcançará melhor os seus objetivos. Pronto. Então ali você parte de algo tangível. E pode sim acontecer algumas, entre aspas, perdas de tempo, que na verdade não são, na verdade extensões, o alargamento do escopo inicial. Tudo bem, não tem problema. Você até pode prever que da sua programação original, 5 minutos ou 7 minutos sairão para mais ou para menos. Tudo bem. Deixa o excepcional para o excepcional. Deixe as exceções para o canto das exceções. Não permita que a sua aula sempre seja excepcional, no sentido de sempre passar do horário, no sentido de sempre estar correndo ao final. Entendeu? Ok. Então vamos exatamente à aula. Ah, pastor, porque o senhor falou tanto antes de entrar na aula? Porque era necessário. Eu achei muito necessário que a gente falasse sobre isso. Então vamos lá. Vamos ao banquete, vamos à denúncia e vamos ao livramento. Nós estamos falando sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O textuário diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Provérbios capítulo 21 e o versículo 1. Primeiro, uma palavra sobre este texto. O proverbista ou sábio, ele estava falando de um reino teocrático. Um reino em que Deus era o rei maior, era Deus quem levava o coração do rei. Nem sempre é assim. E a gente precisa compreender isso, nesse limite aí.
Nem sempre o coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor inclina. Nem sempre. Ah, mas Deus não é que manda ao final? Não é Deus quem está no controle de tudo? Sim. Mas não é como um ribeiro de água. Não. Quando você vê, no caso da Babilônia, foi algo forçoso. Deus fez com que Nabucodonosor ele precisasse ficar louco para entender que os reinos da terra são do nosso Senhor. Então, não é uma inclinação simples como era ou como deveria ser os reis de Israel. Até mesmo os reis de Israel, que foram após Salomão, após Roboão, no reino dividido, nós vemos que as coisas não foram assim como pareciam ser, não é verdade? Então, é preciso fazer esse recorte para perceber que Deus, ao final, Ele sempre executa a sua vontade soberana, embora algumas vezes seja uma vontade permissiva. Deus permite que o rei ele execute até mesmo a injustiça, a tortura, ele permite para ver até onde vai o seu instinto mal, mas depois ele vai julgar a cada um, porque não é da vontade soberana, da melhor vontade de Deus, que os homens cometam injustiças, porque Deus é justo, Deus é luz, nele não há nenhum tipo de nódoa e nenhum tipo de treva. Vamos ao texto áureo, que diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. É exatamente a verdade prática que explica o que eu disse no texto áureo. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Ou seja, Deus tem o coração do rei na sua mão? Tem. Mas o coração do rei não é o coração de Deus. Há um Deus no céu que faz com que o rei na terra, ele obedeça. Do melhor ou do pior jeito. Sempre vai ter que obedecer ao Senhor. Vamos lá, vamos para frente. Leitura extensa, leitura bíblica em classe, Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Diz assim: vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei Esther, no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porém viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Ramã no rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Que leitura forte aqui nessa câmara. Leitura forte. Leitura poderosa, viu? Glória a Deus. Leitura profunda. A carga desta leitura vem ao coração. Não é verdade? Momentos excepcionais que nós vamos dissecar aqui nesta aula.
Tá bom? Vamos, sem mais delongas, falar então um pouco sobre os objetivos dessa lição. Primeiro objetivo, coloca na tela, por favor, é descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. O segundo objetivo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E terceiro, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Vamos então ao primeiro objetivo e ao primeiro tópico, que é o banquete e a denúncia. Então vamos lá. Primeiro, vamos focar na instabilidade de Hamã. Hamã era um homem instável. Era um homem que, ao mesmo tempo, tinha certeza da sua amizade, da sua intimidade com o rei Assuero, e, ao mesmo tempo, tinha dúvidas acerca da sua força. E é próprio daqueles instáveis serem desconfiados de tudo e de todos. Vide Nero, vide Calígula, vide Domiciano, eram imperadores instáveis e a instabilidade deles levava aqueles que o cercavam também à instabilidade, porque quando a liderança ela não é madura, estável, então aqueles que estão ao seu redor também não sabem o que fazer e muitas vezes vivem um clima de instabilidade. Então, a liderança ela precisa ser estável. Veja uma coisa muito importante sobre a instabilidade de Hamã. Ele tinha tudo que alguém no reinado poderia ter. Ele não estava na Índia, ele não estava na Ásia, ele não estava em algum dos estertores do império, ele estava no centro do poder. Contudo, no centro do poder, ainda assim, ele não se sentia estável, ele não se sentia postado, colocado. Ele tinha algo que lhe gerava incerteza, lhe gerava insegurança. E o que era isso? Aqui nessa câmara, por favor. O que gerava instabilidade em Hamã era o fato de que o Mardoqueu, ele não se curvava a ele. Você sabe, foi feito um experimento psicológico em que aquela psicóloga, ela deu uma página em branco e naquela página em branco tinha apenas um ponto e pediu que as pessoas que estavam sendo objeto do estudo narrassem, fizessem uma dissertação acerca daquela página. Cerca de 90% das pessoas em diferentes turmas falaram sobre o ponto. Um pontinho preto que ela tinha colocado. Aquele ponto preto. Falaram sobre o anódoa, falaram sobre a mancha, falaram sobre a circunferência do ponto, falaram sobre a posição que o ponto estava, falaram como o ponto era um estorvo para aquele papel branco. E depois de recolher todas as peças narrativas e analisá-las bem, aquela mulher, ela fez uma conclusão. É que 99,9% da folha estava limpa, estava em branco. Contudo, 1% apenas tinha um ponto muito minúsculo, um ponto muito pequeno, mas aquele ponto foi por assim dizer, o ponto de convergência de todos os pensamentos, de todos os olhares, de todas as preocupações e de todas as dissertações. Ou seja, as pessoas te elogiam, as pessoas te amam, as pessoas te mimam, as pessoas te dão uma palavra de Deus, mas se uma pessoa fizer um comentário maldoso, malfeitor, tendencioso, aquilo ali lhe derruba. Acontece ou não acontece com vocês? E é preciso que você desperte para este assunto importantíssimo.
Ramã, ele tinha tudo que um homem na sua geração poderia ter, mas a Bíblia diz que ele não estava satisfeito e nunca estaria satisfeito enquanto Mardoqueu estivesse à porta do rei. Isso é uma coisa para a gente pensar muito bem. O que é que te incomoda hoje? O que é que está lá no fundo da sua mente te incomodando, que você diz, ou tem alguma coisa me incomodando, eu não sei o que é. E de repente, aquela preocupação, ela vem novamente à tona. É alguém que não te louvou como você precisa de louvor. É alguém que não te elogiou como você esperava. É alguém que não te deu o respeito que você precisa. Esqueça isso agora, em nome de Jesus. Você tem muito mais do que tudo que você jamais teve. Você tem a vida eterna, você tem irmãos, você tem uma igreja, você tem paz no seu coração, você tem a salvação, você foi lavado, você foi remido, você foi resgatado, você foi considerado agora rei, sacerdote, reinará com o Senhor. Você tem tudo que precisa a respeito da vida. Glória a Deus. Eu achei isso muito interessante. Vamos aqui novamente, aqui para a tela, meu querido Adonias. A instabilidade de Ramã foi o que o levou a cavar a sua própria cova, por assim dizer. Agora, o ponto 2 fala sobre um convite para 2 banquetes, não um só. A rainha disse, eu quero, rei, que o Senhor venha para um banquete, só eu e o Senhor. Aleluia! Vocês viram na lição passada como foi o approach, né? Foi a chegada da rainha Esther. Ela ficou ali no pátio e se fez visível. Gente, é tanta coisa boa que tem nessa lição, tanta coisa que a gente precisa. Uma das coisas que ela fez foi estar visível, meu caro Adonias. Ela não se escondeu, porque não era hora de se esconder. Era hora de se mostrar. Ela precisava aparecer. E ela disse, olha, já tem um mês que o rei não me chama para nada. Esse não me chama para nada quer dizer, o rei não está comigo na cama de amores. Já tem um mês. Então, fica orando aí, porque eu vou aparecer para ele. Mas antes de aparecer na recâmara do rei, na intimidade do rei, ela apareceu de longe, no pátio do rei. Tem muita gente que está querendo um crescimento, mas não aparece. Tem muita gente que quer ser notado, mas se esconde. Você tem que decidir. Se você quer ser útil à obra de Deus, você tem que se colocar. Veja que no caso de Davi, por exemplo, quando o rei Saul, ele notou que faltava homem. O gigante estava ali gritando, afrontando o povo. Ele mesmo não tinha coragem. E os seus homens, muito menos. Então foi aí que Davi não esperou ser chamado. Claro, ele não tinha aparência, ele não tinha tamanho, ele não tinha o know-how, quer dizer, o conhecimento da causa. Mas ele se colocou, ele se postou, ele se apresentou. Eu tenho notado que muitas vezes os jovens são censurados por sua falta de maturidade, por sua falta de conhecimento. E dizem até que o jovem quer se amostrar. Não tenha medo, jovem. Se você se colocou, o Deus que o levou a estar à frente vai te dar a força e a sabedoria para concretizar o desejo de Deus. A obra de Deus, ela não pode ficar trancada, presa a mentalidades que muitas vezes nem entram no céu, nem deixam os outros entrarem. Então é preciso ter muito respeito aos cães, quer dizer, às cães, melhor dizendo, aos cabelos brancos. É preciso ter muito respeito. Mas ao mesmo tempo, se faltar homem, pode chamar você que você vai. E se chamar mulher, faltar mulher também, você vai. É isso aí. Então, a rainha se colocou visível. E o rei disse, você está aí? Venha cá. Estendeu para ela o cetro
E ela então adentrou na recâmara do rei. E aí, eu queria, rei, na verdade, estou aqui banqueteando com o senhor, de boa, eu te amo, mas eu queria marcar um outro banquete também, e que nesse banquete estivéssemos eu, o senhor e Ramã. Pode ser? Tranquilo, beleza, maravilha. Ramã também. Ô Ramã, manda avisar ele aí que tem comida amanhã pra gente. Beleza, olha. Parecia que tudo estava ajustando-se ao script mental de Ramã. Quantas vezes a agenda do homem é uma e a agenda de Deus é outra? Quantas vezes mais Deus vai precisar desconcertar o plano de derrota do seu povo? Quantas vezes Deus mais vai precisar mostrar que é Ele quem domina, é Ele quem controla, é Ele quem agenda? Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Quando falo isso, parece uma coisa tão teórica, mas tem sido uma realidade na minha vida. Eu quero crer que tem sido uma realidade na sua vida e tem sido, mais ainda, uma realidade na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa realidade de que Deus ele desconcerta para acertar o seu próprio ajuste, o seu próprio acerto. Pois bem, nesse banquete, o rei então, no segundo banquete, o rei pergunta: dize-me, rainha Esther, qual é a tua petição? E por que você está tão preocupada? Dize-me, disse o rei, porque eu te darei tudo o que quiseres, até mesmo a metade do reino. Isso, obviamente, era um costume dos reis, quando eles amavam as pessoas, quando eles estavam dispostos a conceder algo, eles diziam assim: eu te darei até metade do reino. Obviamente que o reino não poderia ser dividido, mas era um jeito do rei dizer: olha, o que você pedir aí eu dou, agora só metade, não vai pegar minha parte do reino não, eu sou o rei. Mas era um modo do rei dizer: o meu coração está à sua disposição. Eu sou todo ouvidos, eu sou todo coração. Diga-me o seu pedido. E aí nós partimos para o tópico 2. A fúria do rei contra a injustiça. Neste momento acontece algo especial, meu caro Adonias. Porque aquela mulher que parecia ser tão frágil, olha, isso aqui é de uma beleza maravilhosa, porque a Esther parecia que ela tinha apenas beleza. Não parecia só? Parecia que Esther só tinha beleza. A menininha bonita, a menininha aí que era dos exilados de Judá, seus cabelos escorridos pretos, a sua pele morena, menininha órfã, criada pelo tio ou pelo... Era muito mais bonito que o da Cinderela, né? Era mais bonito do que tudo, era uma princesa natural, né? Mas parecia que ela só tinha beleza. E aqui eu falo para as mulheres bonitas. A paz do Senhor, minha querida Lucinha. Coloca aqui na tela. Tchan, 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 tchan. Aperta aí, aperta, aperta. Aleluia. As mulheres que são belas. Quantas vezes as pessoas têm preconceito com a beleza das pessoas? Você sabia disso? Que tem preconceito de um lado e de outro? Tem pessoas que pensam que porque você é bela, você só tem beleza para mostrar. E que usa a sua beleza para alcançar o coração e as coisas das pessoas. Se engana. Você tem muito mais do que beleza. Você esparge o perfume de Cristo. Você tem coisas para dizer. Você estuda a palavra de Deus. Você estuda os bons livros, os pergaminhos. Você está pronta para pregar a palavra de Deus, para cantar um belo hino, para ser um ponto diferente na sua geração. Lembre-se que à primeira vista era a beleza esfuziante de Esther que chamava a atenção. Mas Esther não tinha apenas beleza, ela também era obediente ao seu tio. Ela também era uma mulher de jejum.
ela era uma mulher de oração. Oh, meu Deus! Será que ainda existem muitas mulheres de jejum e oração, meu caro Adonias? Será que ainda existem aquelas jovens que, embora belas, elas ainda busquem ao Senhor? Eu estava conversando com uma jovem lá de Capelinha, aqui na Central, por favor, e eu a vi num mês inteiro na consagração. E depois eu vi que ela parou um pouquinho de vir. Então eu abordei. Menina, você parou de frequentar a consagração? Ela disse, ô pastor, deixa eu te explicar. Eu estava pedindo ao Senhor um namorado e eu queria que fosse da vontade dele. Então eu jejuei e orei na consagração por um mês inteiro. Mas o Senhor me respondeu e mandou um rapaz falar comigo e eu criei que era a resposta de Deus. Então eu tive a resposta, eu parei de ir para a consagração. Eu ia dizer o quê? O que é que eu vou dizer? Foi um propósito dela, né? Tem uns irmãos que já costumam a ir para as consagrações sempre. Mas tem outros que vão com um propósito. Quem sou eu? Graças a Deus que ela foi naquele mês e Deus deu resposta. Aperta aí. Aí. Então a revelação do plano foi feita naquele... Eu dei risada de Adonias agora, que ele programou lá, eu me lembrei daqueles computadores lá do... Glória a Deus. Esse estudo é uma benção aqui, gente. A gente se diverte tanto. Agora ele vai fazer um bocado de coisa ali para... É brincadeira, perdão. Então, no momento em que é revelado que alguém está tramando contra o seu povo, agora, o dito de Esther é algo a ser notado. Ela diz, rei, fique a minha petição pela minha vida e pela vida do meu povo. Porque se ainda fosse para ser vendido, ou seja, como escravo, eu nem viria aqui. Agora querem destruir a gente. Como se ela dissesse, o que a gente fez? Que mal a gente está fazendo ao reino? Estamos vivendo aqui, estamos vivendo bem. É nesse momento que acontecem duas coisas interessantes, viu, Adão? Primeira coisa que acontece de interessante, o rei se indigna. E aí a lição nos traz algo interessante, viu? A lição traz algo que alguém diz assim, mas eu tenho certeza que aquele pastor está vendo isso e não está fazendo nada. Eu tenho certeza que aquele dirigente está vendo isso e não está fazendo nada. Você tem certeza? Note que com a regra que você medir, também vão medir você. E se em sua casa muitas vezes está acontecendo coisas embaixo do seu nariz e você não sabe, imagine no reinado tão gigante como diz que era o reinado de Assuero. Imagine num campo, numa igreja, num setor tão grande, de pessoas tão díspares, tão diferentes. É preciso ter misericórdia no julgamento, gente. Então o rei não sabia. Quem está fazendo isso? Quem é esse homem? Ele agiu com indignação. E aqui eu quero falar também, nessa câmara aqui, a indignação. É necessário indignar-se ante a injustiça. Veja que quando o profeta Natã, ele veio até Davi falar sobre aquele homem que tinha muitas ovelhas e que o outro tinha apenas uma ovelha. E aquele que tinha muitas ovelhas, ele cobiçou a única ovelha daquele outro homem. E Davi se indignou. No caso de Davi, no entanto, o objeto da indignação seria ele próprio. Mas o que eu quero pontuar é a necessidade de indignar-se. Nós não podemos fazer vista grossa ou passar em brancas nuvens as injustiças. Não, irmão. Mantenha a sua capacidade de indignar-se. Nós estamos num país
em que as piores coisas estão acontecendo, até mesmo morte de pessoas, e fica como se fora apenas mais uma coisa que acontece. Meu Deus, os crentes, os cristãos verdadeiros, eles não podem perder essa capacidade de indignação. Nunca perca isso, porque isso vem de Deus. A dor daqueles que sofrem deve ser também a nossa dor. A lágrima dos que choram tem que ser a nossa lágrima. A prisão dos que estão presos tem que ser também a dor daqueles que estão soltos, conforme disse o nosso Senhor. Então o rei, ele deu um grande exemplo aí. Ele se indignou. Quem foi que fez isso? Agora o terceiro tópico vem o grande livramento, mas eu tenho alguma coisa sobre o segundo tópico que vou trazer para cá. Vou importar uma prova emprestada. É que acontece algo que o comentarista, ou melhor, o cronista quer dizer a crônica do livro de Esther, ele traz, que é o seguinte: no momento em que o rei se indigna, a rainha Esther aponta o mal, aquele que está querendo o mal do meu povo é este homem, o mau Hamã. Naquele momento, Hamã perde a pose. Naquele momento, Hamã treme nas bases. Ele está tramando contra um povo que é protegido, é abençoado, é querido, é a menina dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Irmão, você é a menina dos olhos do Senhor. Você pode estar sendo escorraçado, reprimido, humilhado, ignorado, mas você ainda é precioso para o Senhor. Porquanto fosse precioso aos meus olhos, diz a palavra de Deus, também eu o amei. Glória a Deus. Ainda que a minha mãe e o meu pai me desamparem, disse o salmista, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Então, neste momento, o rei sai e Hamã vem até a rainha para lhe pedir clemência, pedir pela sua vida. Oh, aquele homem, aquele corajoso, aquele todo. Agora estava prostrado perante o local que a rainha estava. Veja bem, aí o rei tinha saído. Quando ele retorna, ele vê aquela cena tétrica, dantesca, terrível. E o rei agora vira o seu amor, o seu gosto, o seu apreço por Hamã, a mudança de ventos. Muda totalmente. E aqui eu quero falar, sobre a mudança de ares. Ninguém pode se considerar aqui nesta terra estável, a não ser que tenha estabilidade nas mãos do Senhor. Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Já dizia Billy Graham, no momento tudo pode explodir. Não é verdade? Então, de um momento para outro, de repente, não mais que de repente, como disse o poeta, do riso fez-se o pranto, da paz fez-se a guerra. De repente, não mais que de repente. Então, tudo pode mudar de repente. Tudo pode mudar de repente. Aquilo que antes era gáudio, antes era alegria, era um lugar de cumilança, era o banquete do vinho. Vinho quer dizer uma alegria desmedida, uma alegria sem freios. Mas agora era pura tristeza. O rei disse, você está querendo estuprar a rainha? Você está querendo forçar minha esposa aqui? E aí todo mundo entendeu que tinha chegado o fim de Hamã. Cobriram o seu rosto para que o rei não visse mais. E um dos eunucos ainda emendou e disse, rei, tem uma forca aí que ele mesmo fez para matar Mardoqueu. Como é o negócio? Tem uma forca aí que
ele construiu a forca grande até, viu? É mesmo, rapaz. Então, faz o seguinte, essa mesma forca que ele preparou foi Harbona. Harbona que meu Deus, eu rio, mas é uma coisa triste. Harbona, quando viu a coisa pegar pro lado de Ramã, e é uma coisa interessante, viu, Adonias? Enquanto você está por cima, todo mundo é seu amigo, todo mundo é seu irmão. Se quiser falar contigo, erga os 2 dedos na mão. E aí, amado? E aí, amado? E aí, consagrado? E aí, irmão? E aí, querido? E aí, colega? E aí, abençoado? Ó. Mas quando você está por baixo... Rapaz, quem é esse aí? Conhecia, não? Rapaz, de vez em quando falava com ele aí, mas na verdade nunca conheci ele, não. É mesmo, rapaz? Eu via você com ele? Não, rapaz, assim... Quer dizer, também não era desconhecido, né? Eu via ele assim, via ali pregando e tal, mas não sabia quem era. Ah, é? Cuidado, os ventos mudam. Jamais se ampare ou nas riquezas ou nas amizades. Tenha os seus amigos, mas o nosso ponto de firmeza é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca nos abandona. Então, Harbona jamais falaria isso se Ramã estivesse com poder, mas quando ele viu Ramã já condenado, ele disse, a forca de 50 côvados de altura aí que Ramã fez, está junto da casa dele. Aí levantou a bola e o rei, ó, pum! Então enforque-o nela. Meu Deus. Aquele que antes era o carrasco do povo, agora seria ele e a sua família vítimas da sua própria cobiça, da sua própria instabilidade, por querer enfrentar não o povo de Deus, mas o próprio Deus. Cuidado, você que me ouve à madrugada, que está longe da igreja do Senhor, retorne enquanto é tempo. Nunca lute contra Deus. Ele sempre será mais forte do que você. E você que porventura está achando que aquele crente, porque é pequeno, porque é pobre, porque não tem um cabedal, academicismo, você pode contra ele, esqueça isso. Nunca lute contra o povo de Deus. Saulo de Tarso pegou as cartas de recomendação para ir a Damasco, porque era uma outra jurisdição, para prender, para manietar, para até colocar na prisão os servos de Deus. Mas quando estava perto de chegar em Damasco, subitamente o cercou um esplendor de glória dos céus e o derrubou da sua montaria. E era o próprio Jesus que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem persegues. Duro será contra ti recalcitrar. Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, Saulo de Tarso, que antes perseguia, agora tornou-se manso e perseguido. Ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém pode lutar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que fique esta lição poderosa para todos nós. Igreja do Senhor Jesus. Permanecei altaneira, fortalecida no Senhor e na força do seu poder, sabendo que no banquete escolhido, o Senhor será o teu defensor. O Senhor será contigo em todos os momentos. Até a próxima lição. E prepare-se, né, Adonias? Porque a próxima lição que vai falar sobre as promessas, ela vem recheada de novidades. Ainda mais bonita. Você gostou aí do projeto gráfico? Que eu gostei, achei lindo, maravilhoso. Esse azul aí, turquesa, meu Deus, é lindo demais. E o apresentador também, então encaixa tudo direito. Não entendi o motivo do riso. Não entendi. Viu? Quando terminar aí, a gente vai se ver aí. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqueles que estão completando mais uma idade natalícia, parabéns para todos vocês. Parabéns, professores. Parabéns, superintendentes. Parabéns, CPAD.
Em nome de Jesus. Amém. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.